Oi, gente! Estamos começando mais um Papo Carioca, programa feito para você que é apaixonado pelo Rio de Janeiro. Curta o Facebook da Prefeitura e compartilhe o nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre algumas questões de saúde aqui do nosso município do Rio. Por consequência, eu tô com uma voz péssima, hoje estou um pouquinho gripada, já peço desculpa para vocês. Mas tá aí, tem alguma dúvida, alguma sugestão? Envie aqui pra gente nos comentários. Tá no WhatsApp? Tá no Twitter? Use a hashtag Papo Carioca. Tá no WhatsApp? Quer mandar alguma pergunta? Anote aí o nosso número, 99253-8538. O Papo Carioca está no ar. Para falar com a gente hoje sobre algumas questões aqui da saúde do nosso município, Leonardo Graver. Ele é superintendente de atenção primária à saúde. Aqui com a gente também Douglas Nobre, que é agente comunitário de saúde. Sejam muito bem-vindos ao Papo Carioca. É um prazer recebê-los aqui. Agora, Douglas, eu queria, na verdade, assim, Douglas é agente comunitário, né? E Leonardo é superintendente. Posso chamar de Léo? Pode. Léo, queria que você explicasse pra gente um pouquinho o que é essa superintendência de atenção primária e qual é a sua função ali. Certo. Você chama mesmo? Mônica. Mônica. Primeiro, para explicar o que é a superintendência, é interessante a gente explicar o que é a atenção primária, né? A atenção primária, embora tenha esse nome, ela não é uma coisa simples ou primária do ponto de vista de ser menos qualificada, né? A atenção primária se chama assim porque ela tem que ser o primeiro local aonde o usuário vai quando ele tem algum problema de saúde, tá? Seja ele um problema de acompanhamento, de doenças, hipertensão, diabetes, ou quando ele está sentindo alguma coisa mesmo, tendo algum sintoma, né? Então, ela é primária porque ela é o primeiro lugar onde o usuário tem que procurar onde ser atendido. No Rio de Janeiro, a gente tem uma vasta rede de atenção primária, graças aí ao progresso que aconteceu, né, na cidade. Então, hoje a gente tem muitas clínicas da família, que são as unidades de atenção primária, e eu, como superintendente, a minha função é garantir que essas clínicas da família trabalhem como a gente pensa que elas devam trabalhar, baseadas no médico generalista, que é o médico de família, que atende as pessoas pela primeira vez. Muitas vezes, na maioria das vezes, ele mesmo tem capacidade para resolver, junto com a sua equipe de enfermeiros, agentes comunitários, técnicos de enfermagem, saúde bucal, dentista também tem, né? A gente tem algumas equipes ampliadas que tem o núcleo de apoio de saúde da família, com psicólogo, fisioterapeuta. Então, a gente tem toda essa equipe lá. Minha função da superintendência é garantir que isso aconteça e que quando a gente não consiga resolver o problema de saúde de um cidadão numa clínica da família, a gente consiga também encaminhar ele para o especialista ou para um hospital no caso de uma urgência, por exemplo. Entendi. Agora, Douglas, agente comunitário, explica um pouquinho para a gente qual é a sua função, como é que é o seu trabalho no dia a dia. Então, dentro desse processo de atenção básica, atenção primária, o agente comunitário tem uma função primordial, porque ele é o elo, né, da demanda apresentada pela população e traz isso e leva essa demanda, né, seja ela em qual parte for, à clínica da família e toda a sua equipe. Então, o agente comunitário tem um papel primordial e de super importância nesse processo, porque é ele que faz essa ligação, ele que apresenta e procura saber de todas as demandas apresentadas pelas famílias, pela população, seja de acompanhamento de hipertensão, de diabetes, seja de uma gestante, ou dentre outras situações, ele traz isso, ele absorve isso e leva a equipe técnica, no caso. Entendi. Agora, Leonardo, nesta área, o que já tem sido feito e quais foram as mudanças que já foram evidentes? Então, a gente começou o ano, Mônica, com uma cobertura de saúde da família no município de mais de 4 milhões de pessoas, que dá aí mais ou menos 70% da população. Isso às custas de um grande investimento que houve da Prefeitura nos últimos anos em atenção primária. Investir em atenção primária é essencial para qualquer serviço de saúde, porque é um investimento relativamente pequeno se você for comparar com o investimento em um grande hospital, com um centro cirúrgico, com múltiplos médicos e exames complementares e tudo, e é um investimento que funciona muito bem para cuidar das pessoas quando elas estão ainda num nível
de doença não muito complexo, não muito raro ou muito grave, né? Então, a maioria das condições de saúde podem ser cuidadas em centros de atenção primária, centros municipais de saúde, clínicas da família, com utilização de recursos racional, né, fazendo com que a gente tenha um bom investimento em uma coisa que resolve a vida das pessoas. O Rio de Janeiro ele avançou muito nos últimos anos, mas a gente está numa fase agora em que a gente precisa, além de chegar nos 100%, que seria maravilhoso, né, para a população carioca, a gente precisa fazer com que esse sistema, que foi implantado há pouco tempo, se a gente pensar nos últimos anos, em 10 anos atrás a gente tinha muito pouco disso, a gente precisa agora que essa estrutura que foi criada seja mantida, a gente garanta a manutenção enquanto prefeitura dessa estrutura, né, e além disso qualificar o trabalho nessas unidades. Porque demora um pouco, tanto para o usuário quanto para o próprio profissional, entender essa nova lógica de atenção à saúde. E isso precisa ser muito batalhado agora nos próximos anos, para a gente fazer realmente com que as pessoas confiem na sua clínica da família, confiem no seu médico. Porque as pessoas estão muito acostumadas a sentir alguma coisa, corre direto para a emergência ou para o pronto-socorro. Tem uma dor de cabeça, acha que percebe que essa pessoa está com dor de cabeça porque ela está ansiosa, porque ela está tensa, porque ela é hipertensa. Então, muitos motivos podem gerar dor de cabeça. Quando eu vou num neuro, o neuro ele vai pensar e vai abordar as questões relacionadas à neurologia, ao cérebro. E nem sempre é essa a causa. Nem sempre. Pois é, então a gente tem um olhar, o médico geral, o médico de família, ele tem um olhar mais ampliado. E não só o médico, falando que é assim, uma coisa que é muito importante, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, outros profissionais da equipe podem atender pessoas, podem inclusive resolver eventualmente o problema de uma pessoa. Se eu pego uma pessoa que está com dor de cabeça porque está ansiosa, essa pessoa pode conversar com um profissional de saúde, às vezes não é o médico, né? Claro que vai ter ajuda aí para dar um remédio, uma coisa o médico vai ter que entrar, apesar de que o enfermeiro pode prescrever muitas medicações hoje em dia na saúde pública. Então a população precisa acreditar em todos os profissionais que trabalham ali naquele modelo, não só no médico, mas no enfermeiro e no restante da equipe também. Bom, gente, e saúde é um assunto que todo mundo quer saber, todo mundo tem dúvida, né? E aí nós fomos às ruas para saber algumas dúvidas da população carioca. Mas antes, você que está aí assistindo, mande sua pergunta aqui nos comentários. Tá no Twitter? Use a hashtag Papo Carioca. Gente, minha voz está muito ruim hoje. Tá no WhatsApp? Anote aí o nosso número, 9925385. Chegou a hora do Fala Carioca. Olha, eu uso o posto de saúde de Santa Teresa, por sinal, um dos melhores de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Só que eu estou insatisfeito como cidadão de que o posto para realizar cirurgias está muito precário, porque demora muito tempo esperando. Às vezes é 3 anos esperando por uma cirurgia do SUS. Eu que nunca precisei e agora preciso, eu realmente estou muito tempo esperando pela minha cirurgia. Realmente, como isso vai mudar? Como isso aí vai se resolver? Sheila. No momento em que começou, existia uma procura muito direta a esses serviços eles estavam muito lotados, né? Hoje em dia, a gente consegue coordenar esse cuidado, ou seja, você como usuária procura um profissional, um médico de família, um médico geral, que encaminha. No caso de uma cirurgia, a gente necessita que as outras partes do sistema de saúde também funcionem, né? A gente tem uma situação hoje no Rio de Janeiro em que realmente existem algumas filas e alguma demora na execução desses procedimentos que dependem de outros equipamentos, dependem da atenção hospitalar, depende de vaga para operar, né? Então, a Prefeitura atualmente está muito focada em aumentar a oferta desses serviços, organizar esses serviços, fazer com que realmente esses procedimentos sejam executados para que essa fila desafogue, né? Para que a gente consiga, uma vez detectada uma condição que precisa de uma cirurgia, encaminhar essa pessoa para o especialista, para um cirurgião, esse cirurgião conseguir marcar sua cirurgia e executar o procedimento. Infelizmente, esse processo de organizar os outros níveis de atenção, que a gente chama de atenção hospitalar, atenção cirúrgica, especialidades,
não é imediata essa mudança. Então, mas a tendência agora é que a gente consiga ir desafogando essas filas e esse tempo de demora, é uma meta da prefeitura que esse tempo de demora seja o menor possível. Beleza, agora você que está chegando aí no Papo Carioca agora, hoje o nosso assunto é sobre algumas questões da saúde do município. Aqui com a gente, Leonardo Graver, que é superintendente de atenção primária à saúde, e Douglas Nobre, que é agente comunitário de saúde. Tá aí? Tem alguma dúvida? Manda aqui pra gente nos comentários. Tá no WhatsApp? Anote aí o nosso número, 99253-8538. Você que tá no Twitter, use a hashtag Papo Carioca. Nós temos mais uma pergunta das ruas. Roda aí. Eu gostaria de saber por que a clínica da família, ela prioriza mais os médicos, entre aspas, porque eles não estão nem pagando, mas eu gostaria de saber por que eles desprezam os dentistas. Dona Itália, nossas clínicas da família, elas contam com uma equipe de saúde bucal. Todas as unidades têm dentistas, têm técnicos de saúde bucal ou auxiliares de saúde bucal e devem prestar serviços à população. Esses serviços incluem a prevenção de doenças relacionadas à saúde bucal, orientações preventivas em relação à escovação, ação coletiva, atendimento e resolução de problemas de saúde bucal menos complexos. Os casos mais complexos a gente acaba encaminhando para os centros de especialidade odontológicas. Mas dentro de todas as clínicas da família, eu tenho cadeiras de dentista, com exceção de algumas que são muito pequenas e eventualmente não deu ainda para colocar, mas a premissa é que toda a clínica da família tenha uma equipe de saúde bucal com cadeira, com material, equipamento, para atender a população e resolver problemas de saúde bucal da população. Além de fazer a prevenção. Não são só os médicos, né? Os dentistas também. Agora, Leonardo, chegou aqui do Facebook, Gisele Inhá. A saúde preventiva também está nas escolas? Com certeza. Nós temos o programa Saúde na Escola, que tem uma interação e uma ligação muito forte hoje em dia com as equipes de saúde da família. Então, toda a equipe, na medida do possível, é claro que a gente também tem a parte do atendimento para fazer na própria unidade, mas certamente agentes comunitários de saúde, o Douglas, então, enfermeiros... Os agentes também fazem esse trabalho. Fazemos, inclusive, nós temos participação ativa, né? Desde o momento em que se marca o horário, data, nós temos a participação ativa de, junto com a equipe técnica, fazemos esse trabalho dentro das escolas e dentro das EDIs, né, que são espaços de desenvolvimento infantil. Então, a gente sempre mantém esse vínculo com a escola e com as creches também, né, na redondeza da nossa unidade, procurando fazer esse elo também participativo entre a escola, né, com a saúde, no caso. Entendi. E Douglas, cuidar das pessoas, né? Cuidar da saúde das pessoas, vocês acabam tendo esse contato direto com elas, né? E aí nossa equipe foi até uma unidade para conhecer um pouco de como é feito esse trabalho de quem cuida da saúde aqui das pessoas aqui, dos cariocas aqui do Rio de Janeiro. Roda aí o Dia do Servidor. Quando nós chegamos à terceira idade, precisamos tomar mais cuidados com a saúde. Hoje nós vamos conhecer uma das médicas pioneiras do programa de atenção domiciliar ao idoso, a Guilhermina. Ela explicou para a nossa equipe como se faz para usar o benefício. Como eu faço? Eu tenho a minha avó em casa que estava muito bem, obrigado, e que de repente sofreu uma queda, ou sofreu um AVC e está na cama. Como é que eu faço? Aí tem dois focos. Se o idoso estava bem e sofreu um agravo e foi para uma unidade de saúde, o paciente está no hospital, no que tem alta, e é identificado que ele vai precisar do atendimento domiciliar, aí o hospital manda, ou para nós, ou para qualquer outro PAD da região onde ele mora, no Rio de Janeiro, no SIGEG, é o Sistema de Regulação do município do Rio de Janeiro, e manda aquele paciente de acordo com o endereço para aquela unidade, aquela base PAD que cubra aquela região onde ele mora. Se o paciente já era acamado, mas não estava no agravo, uma coisa aguda, então vem nos procurar. Aí a gente orienta, procura a clínica da família mais próxima, aonde o senhor está inserido, e aí a clínica da família
vai verificar, vai avaliar e o médico da equipe manda para nós, Paty. E ainda explicou qual o único critério para o paciente utilizar o programa. O critério básico é não andar, porque o paciente que anda vai à unidade básica. O programa oferece assistência para pessoas a partir de 60 anos e que precisam de cuidados constantes. As equipes têm médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e muitos outros profissionais que garantem todo o cuidado necessário com os pacientes. Agora, Douglas, assim como a dona Guilhermina, você também lida direto com as pessoas. Qual é a importância de estar em contato com a população? Primordial, né? Porque você deve criar um vínculo com a pessoa, né? Ter aquela segurança, a pessoa deve se sentir segura em contar com a sua ajuda, com o seu apoio, né? Ao ponto de você, após ter criado esse vínculo, você conseguir até mesmo tirar algumas coisas que estavam entranhadas dentro do pensamento dela. Por exemplo, foi citado pelo nosso superintendente a respeito as pessoas ainda em muitos lugares têm dificuldade de assimilar esse trabalho, né? De como funciona a clínica da família. E o agente comunitário de saúde, ao fazer e executar o seu serviço, o seu trabalho, ele tem que adquirir a confiança da pessoa, demonstrando aos poucos, né? Não é fácil porque a população, é uma coisa que nós costumamos dizer, o mapa não é o território, uma coisa é ter um mapa, outra coisa é o território. Dentro do território, a gente acaba se encontrando com várias situações, pessoas instruídas, pessoas não instruídas, pessoas médicas, advogados, ou seja, pessoas com um nível de esclarecimento e outras com nenhum nível de esclarecimento. Isso pode dificultar ou facilitar o nosso trabalho. Mas o importante do agente comunitário é ele conseguir passar essa segurança, né, apresentando o seu trabalho de forma clara, né, apresentando as facilidades, apresentando também algumas dificuldades, no sentido de que ela deve compreender que está sendo um processo implementado. E aí, quando você consegue adquirir essa confiança, as coisas vão caindo, né? Os pensamentos, ao contrário, acerca do programa, vão caindo. O trabalho começa a fluir. E o trabalho começa a fluir através da segurança. É um paciente que não tinha costume de ir à unidade, porque ele achava que não seria a mesma coisa do atendimento posto de saúde. Com a segurança, você passando essa segurança, ele já começa a usufruir do serviço prestado da unidade. Eu acho que, resumindo um pouco o que você está falando, a importância do agente comunitário é que ele, dependendo de como ele trabalha, ele gera a credibilidade da clínica da família. Com certeza, isso é primordial. Em qualquer instância social, até mesmo de trabalho privado, a segurança, né, a confiança é primordial. Se eu não tenho confiança naquilo que me oferecem, a possibilidade de eu não adquirir isso é muito grande. Eu queria acrescentar até que é importante que o restante da equipe legitime essa atuação do agente comunitário, porque o agente comunitário ele está nesse processo. Não adianta o agente comunitário vai lá, faz todo um trabalho e quando a pessoa chega na clínica da família, ela não tem a resposta que ela deveria ter. E aí enfraquece a palavra da equipe. E uma coisa muito legal disso aí, da confiança que o Douglas está falando, é o seguinte: tem uma questão muito importante que não apareceu aqui, mas que é comum apareceu já na nossa página, inclusive aqui do Facebook, que é aquela demanda do usuário pelo especialista, né? Então, tem muita mãe, por exemplo, que estranha, a princípio, o filho dela ser acompanhado por um médico que não é pediatra. Eu passei por isso já, eu sou médico de família, já trabalhei em equipe de atenção primária na clínica da família Felipe Cardoso, lá na Vila Cruzeiro, na Penha. Tenho muita saudade, inclusive. Mas assim, a gente vê às vezes aquela pessoa que entra no consultório da gente desconfiada, porque a gente não é pediatra, mas o senhor não é pediatra. Mas que no final da consulta, com a satisfação que ela tem de estar sendo bem atendida, de ter um atendimento diferenciado, com foco na relação entre médico e paciente, né, que a gente consegue fazer porque a gente está sempre ali e a gente tem a questão da continuidade, a gente é sempre o mesmo profissional cuidando da pessoa. Isso aqui no Rio de Janeiro era raro, antes de existir a atenção primária, você ia a cada
o fato de eu não ser pediatra e estar cuidando de uma criança, por exemplo, entendeu? Que legal. Então isso é que a gente precisa construir ainda na cidade. Entendi. E para isso a gente precisa que a população confie na gente. Agora, só um minutinho, gente. A gente tem muita coisa ainda para falar, tem mais pergunta. Nossa equipe foi às ruas para saber, tem mais pergunta do Fala Carioca, mas você que está aí, mande seus comentários, suas perguntas aqui nos comentários. Tem alguma dúvida, mande aqui pra gente. Você também pode usar o Twitter usando a hashtag Papo Carioca. Tá no WhatsApp, anote aí o nosso número 99253-8538. O nosso tema hoje são algumas questões da saúde aqui do nosso município. Agora, Leonardo, chegou uma pergunta aqui, outra pergunta do Facebook. Marcos Lima, eles perguntam se as clínicas da família podem fazer exames. E aí complementando a mesma pergunta da Ana Maria Carmo. Ela já pergunta por que as clínicas não podem fazer exames como o exame de sangue. Então, um quer saber se pode fazer exame, a outra quer saber se pode fazer, por exemplo, exame de sangue, exames básicos. Marcos, e acho que esse é o nome da outra pessoa que pergunta. Não só pode... Ana Maria. Marcos e Ana Maria. As clínicas da família, elas têm coleta de exames laboratoriais diariamente, tá? Esses resultados, esse material é mandado para um laboratório da prefeitura, contratado pela prefeitura, um laboratório de alta qualidade, e o resultado desses exames, ele tem que estar disponível na internet e para a clínica da família em, no máximo, 5 dias. Então, a gente tem exames laboratoriais necessários para o cuidado das pessoas e esses exames chegam rápido, não demora o resultado, tá? Então, se tiver tendo algum problema nesse sentido, pode entrar em contato aqui com a gente, a prefeitura, a superintendência, a prefeitura estão à disposição para resolver. Pode fazer contato pelo 1746? Pode, pelo 1746, porque é para ter avaliação laboratorial necessária aí para o caso de cada paciente. Claro que se eu tiver um paciente que eu consigo cuidar sem precisar de exame laboratorial, eu não vou pedir o exame laboratorial, porque isso faz inclusive mal para a pessoa. Vamos para mais uma pergunta das ruas. Roda aí. Que é que a Secretaria de Saúde, porque isso pertence à Secretaria de Saúde, Serviço de Veterinária, acabou com a vacinação antirrábica. Por quê? Olha, Jacira, a campanha de vacinação antirrábica, o processo de vacinação antirrábica não acabou. Os animais continuam sendo vacinados e existe uma secretaria específica para essa vacinação. Então, não procede essa informação de que esse processo de vacinação não acabou. Ele não acabou, ele continua. Beleza. Agora que chegou mais uma pergunta aqui do Facebook, Márcia Rodrigues. Você de repente pode até ajudá-la, Douglas. Ela quer saber o seguinte, ela diz que já espera um agente de saúde há 3 anos. Como ela deve proceder para ser atendida? Não, o primeiro processo, na verdade, ela deve saber se ela está inserida dentro da territorialização de uma clínica da família. Porque se ela não estiver inserida, a princípio, nós podemos até acolhê-la e depois orientar a procurar uma clínica da família mais próxima onde ela mora, onde ela reside. Agora, se caso ela não tiver tido nenhum tipo de agente, ninguém na casa dela até hoje para fazer esse cadastramento, certamente é uma coisa que deve ser vista, né, dentro da unidade mais próxima, o porquê de um agente comunitário não ter ido na casa dela ainda hoje. Bem legal. Entendi. A princípio, todas as casas têm que ser visitadas e a periodicidade, assim, tempo que o agente leva para passar, depende também do que tem naquela casa em termos de pessoas com saúde, com doença ou não. Isso varia um pouquinho, mas 3 anos realmente alguma coisa aconteceu ou, como o Douglas disse, ela não está coberta ainda pela estratégia de saúde da família. Tem que ver isso também. Beleza. Temos mais perguntas das ruas. Você que está aí, o nosso papo hoje é sobre saúde do município. Roda aí mais uma pergunta do Fala Carioca, por favor. Porque eu tinha uma dúvida assim, sobre a vacina da febre amarela, que eu queria tomar e até agora não consegui. Eu tomo conta de um bebê e acho que seria muito bom se eu estivesse tomando essa vacina, se ainda continua, qual lugar que eu posso estar tomando. Maristela, a febre amarela, ela virou uma doença agora que ela entrou no calendário de vacinação do estado do Rio de Janeiro. Então, a vacinação para a febre amarela, ela
deve estar disponível em todas as nossas unidades de atenção primária, clínicas da família, centros municipais de saúde. Pode ser que na clínica onde você acompanha, a vacina tenha acabado, tenha havido algum problema aí para entregar novas doses, mas se isso aconteceu, foi uma coisa transitória, então eu recomendo que você busque a sua unidade de referência, tá? E caso haja algum problema, fale com o diretor dessa unidade, converse, são pessoas muito acessíveis que vão explicar para você o que está acontecendo. Se a coisa não se resolver com esse diálogo ali no local, entra em contato com a prefeitura que a gente ajuda. Beleza. Bom, gente, a gente viu na matéria anterior que tem esses programas para os idosos, mas também não são só os idosos que têm uma atenção maior, né? A gente foi conferir o programa Cegonha Carioca, que é um programa muito legal. Roda aí. As futuras mamães do Rio sabem com quem contar. Elas têm o Cegonha Carioca, o programa que as acompanha durante toda a gravidez. Eu vim aqui até a maternidade Maria Amélia para conhecer junto com você o Cegonha Carioca. No Cegonha Carioca, as gestantes ficam sabendo antes do parto em qual maternidade terão seus bebês. Além disso, elas participam de ações educativas e recebem de presente um enxoval. A Patrícia é uma das mamães atendidas pelo programa. Eu faço pré-natal aqui no Maria Amélia e a gente veio justamente porque assim, falam muito mal do sistema público, então a gente veio justamente para poder observar como que é. Eu sempre tento tirar as minhas próprias conclusões. Então, foi a melhor impressão possível. Os materiais são novos, a equipe é super humanizada, sempre eles estão dispostos a tirar dúvidas, são sempre solícitos, bem atenciosos, isso desde sempre, desde o pré-natal até hoje, na visita também, continua a mesma coisa. Depois do parto, as mamães podem conferir informações como o peso e a altura do bebê, além de horário de nascimento no site da Prefeitura do Rio. Opa! Fala baixo, Lucas, vai acordar os bebês. Muito legal, né, gente? Tem que parabenizar a equipe do Maria Amélia, que realmente é uma maternidade fantástica. Nós estivemos lá, muito legal mesmo. Sim. Fiquei muito impressionada, né, com a qualidade do serviço. As mamães bem empolgadas, que eles recebem também uma bolsinha, muito legal mesmo. Bom, gente, eu tenho aqui, a gente está aproveitando que a gente está falando de saúde, né? Vai rolar aqui no Rio de Janeiro a vacinação para os jovens, no caso, para atualização da caderneta. Roda aí a agenda carioca. Vai até o dia 21 de julho a atualização das cadernetas de vacinação de adolescentes entre 9 e 14 anos. 6 vacinas do esquema vacinal para a faixa etária estão disponíveis nas clínicas da família e centros municipais de saúde, de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Os adolescentes deverão comparecer às unidades levando caderneta para a atualização. Para saber a unidade mais próxima de sua casa ou escola, basta verificar pela internet no site da Secretaria de Saúde ou pelo telefone 1746. Então, galerinha de 9 a 14 anos, tiver que atualizar a sua caderneta de saúde, aproveite essa oportunidade até o dia 21 de julho, é a próxima sexta-feira, tá bom, gente? Bom, nosso Papo Carioca tá ficando por aqui. Leonardo, gostaria muito de agradecer a sua participação, foi muito esclarecedor. Douglas, você também, agradeço a oportunidade. Tem alguma consideração final para deixar? Eu tenho. A gente precisa fazer com que tudo o que foi a situação que o Rio de Janeiro está hoje em termos de sistema de saúde é uma situação onde a gente tem tudo para evoluir muito bem, né? Alguns resultados a gente já conseguiu, outros ainda precisa melhorar. A gente está num esforço para melhorar. A gente está. Então, meu recado é: saibam que existe gente aqui na prefeitura que está muito motivada a fazer a saúde do Rio dar certo. Principalmente na atenção primária, onde as ações são mais efetivas, onde elas geram mais benefício para a população, com um custo menor e uma satisfação menor da pessoa. Então a gente vai continuar investindo nisso e essa é a minha mensagem. Então, gente, pode ficar tranquilo que as clínicas da família estão aí para apoiar todo mundo, né? E ser às vezes é o que você falou, né? Às vezes a pessoa está com uma dor não tão grave, né?
e tem um atendimento ali bem próximo. Isso. E acaba indo para um hospital, Exatamente. ficando horas, ou para uma UPA. Sim. O equipamento que vocês têm, que foi feito para vocês, pensando em vocês, e vamos também batalhar para a gente continuar com esse caminho, aí, que é o caminho. Os melhores sistemas de saúde do mundo são baseados numa atenção primária forte e resolutiva. É isso que a gente quer. Beleza. Douglas? Não, é isso. Eu queria só frisar uma fala anterior do superintendente. Confiança, né? E exemplificar. Nós tivemos uma profissional, uma médica, e ela já saiu da nossa unidade. Beleza, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer algumas dúvidas aí da população carioca. E o Fala Carioca vai ficando por aqui. A gente volta na quinta-feira com mais um tema da nossa cidade. Tchau!